Muito boa noite, nação tricolor. Está começando mais um pós-jogo com Leiro, pós-jogo do Info para vocês, evidentemente aqui no canal Info Bahia, nesta tarde e noite de sábado, dia 17 de janeiro de 2026, às 18 horas e 7 minutos, em Salvador, Bahia, Brasil. Bahia aplicou um 3-0 diante da equipe do Galícia, né? Foi o suficiente, né? Deu para o gasto. Se o Bahia tivesse tido um pouquinho mais ali um pouquinho mais de preciosismo, de repente um pouquinho mais de cautela, né, para tomar as decisões, né, a gente conseguiria um melhor resultado, a gente conseguiria uma goleada, um resultado ainda maior, né, mas não estivemos ali numa tarde e noite onde nossos jogadores estavam tão inspirados ofensivamente, né, a gente finalizou muito até, criou bastante, mas não conseguimos converter as mais de 20 finalizações que fizemos em mais de 3 gols, mas é isso, deu para o gasto. 3-0, líder isolado do Campeonato Baiano, né? O Bahia chega ao seu terceiro jogo, terceiro triunfo, serviu também para poder ritmar, né? Alguns atletas que sequer haviam estreado na temporada, né? Que estrearam hoje. Gostei da atuação do Roman Gomes, acho que foi uma boa estreia, né? Se ele tivesse também tido ali um pouquinho mais de sorte, né? Cabeceou uma bola, que a bola foi no travessão ali, o goleiro beliscou a bola e a bola foi no travessão. No primeiro tempo ele furou uma finalização que poderia ter tido melhor sorte. Depois o Eric termina tirando uma finalização dele que a bola ia na direção do gol. Enfim, boa participação do Roman, claro que levando em consideração que nós jogamos contra um adversário frágil, né? Então o nível de enfrentamento foi baixo, né? E o Roman se saiu muito bem, claro. Jogou os 90, mas gostei. Acho que foi uma boa primeira participação do Roman Gomes com a camisa do Sport Clube Bahia. Roman joga bem, o jogo ofensivo dele é muito bom, mostrou que não gosta de ficar preso lá atrás. Quando ele vem participar dos ataques, o Bahia tem mais chance de gol até que saiu o primeiro. Que se ele não faça a burrice de querer deixar ele preso lá atrás o tempo todo, sendo que pode dar liberdade para ataque. Se Juba e Roman forem titulares, eles têm que ter a consciência quando um sobe e o outro fica. Ceni não pode dar a liberdade só para um subir. Fez um bom jogo, como eu disse, né? Fez um bom jogo. Ele é um lateral essencialmente, né? Por essência, mais defensivo, mas isso não significa que quando ele sobe ao ataque, ele não pode subir com alguma capacidade de construir, com alguma capacidade de fazer valer aquela subida, né? Então, gostei de ver o Roman Gomes na partida de hoje. Como eu disse, o nível de enfrentamento ainda é muito baixo, né? Mas gostei de ver. Dani Mota, bora Bahia! Segue o líder, Eric, melhor do jogo, jogou pra cacete o homem. Gostei muito de Roman Gomes, boa estreia, Eric, sem sombra de dúvidas, melhor do jogo, com um gol e 2 assistências. Não teria o que discutir, né? Um gol, 2 assistências, 3-0, participou diretamente dos 3 gols, não tem nem o que discutir. Eric, com certeza, melhor jogador em campo nesta tarde e noite de sábado na Arena Fonte Nova. Boleiro, Eric, Roman e Furquim, negativo. Positivo, Eric, Roman e Furquim, negativo, Nestor e Cauli. Nem contra o Galícia, Cauli deslancha. Lento, permissivo na marcação, enfim, o de sempre. Não acho que o Nestor foi negativo, não, velho. Eu discordo de Nestor negativo. Na verdade, eu não acho que a gente tem que pregar, carimbar, né, de maneira negativa nenhum dos jogadores. Eu acho que lembre-se, velho, por exemplo, hoje foi a estreia de Cauli na temporada. Cauli não tinha entrado em nenhum minuto em campo. E aqui não é uma defesa Cauli, não, tá? É só uma constatação da realidade, velho. É o primeiro jogo de Cauli na temporada. Cauli sequer tinha pisado em campo ainda, né? É bem diferente de você já ter um time que está treinando há 20, 30 dias, né? Foi literalmente o primeiro jogo do cara na temporada. Ele fez boas movimentações, né? Ele deixou a Acevedo ali em condições de fazer um belo gol naquela jogada que ele toca de letra, né? Faz uma boa jogada ali o Cauli. Então, não concordo, velho, que Nestor e Cauli estiveram negativos, não. Acho que Nestor participou bem do jogo, né? Achou bons passes, teve um passe que ele deu para Iago Borducci, assim, por trás da defesa, que foi muito bom do Nestor, né? Nestor arriscou muito de fora da área, acho que só o Nestor finalizou umas 5 ou 6 vezes, né? No gol hoje do Galícia. Obviamente não teve muito sucesso, não conseguiu fazer gol, mas algumas jogadas levou perigo, né? Levou a 2 defesas do goleiro deles, teve uns chutes que passaram por cima, mas só o Nestor finalizou acho que umas 5 ou 6 vezes sozinho no gol da equipe do Galícia na tarde de hoje. Então, eu não concordo muito. E outra, velho, Furquim acho que entrou, sinceramente, além do gol, Furquim não fez nada. Né? Acho que sua avaliação está muito voltada em relação ao gol do Furquim, porque além do gol, Furquim não fez nada, velho. Né? Só fez o gol naquele contra-ataque, né? Tava com gás, acompanhou o contra-ataque e fez o gol. Depois disso, eu vi um Furquim muito, muito mascarado, assim, né? Prendendo muita bola, claro, sempre levando em consideração que é um jogador de 16 anos. De maneira nenhuma, eu tô aqui querendo taxar também o Furquim, longe disso.
né? Mas eu vi um Furquim prendendo demais a bola, delegado, né? Podia ter soltado a bola em vários momentos e não soltou, né? Teve um lance que ele negou um passe para David Martins no fundo, David Martins ia sair em condições melhores para poder tentar o cruzamento ou tentar uma finalização, né? Tirando o gol, que ele conseguiu acompanhar o contra-ataque, fazer o gol, mérito do Furquim total, né? O seu primeiro gol como profissional, 16 anos apenas, mas tirando o gol ele não fez absolutamente nada, velho. Então, eu discordo, velho. Eu discordo de Furquim no ponto positivo aí e discordo de Nestor e Cauli como negativos. Eu acho que não teve nenhum jogador que esteve tão abaixo hoje, não. Acho que todo mundo esteve ali numa média, né? Acho que alguns se destacaram um pouco mais, como o próprio Eric, o Roman que você citou, esses aí eu concordo, né? Mas em linhas gerais eu não vi ninguém assim muito fora da curva, não, tá? O passe primeiro também é de Cauli. Cauli jogou muito. Calma, não jogou muito. Cauli jogou ok. Também jogou muito, é exagero, né? Cauli fez um jogo ok, né? Nem jogou muito e nem deixou de jogar. Fez um jogo ok. Né? Alguns lances ali ele poderia ter conectado melhor, teve um lance aquele lance no final do primeiro tempo ele poderia ter dado o passe para o lado e ter dado uma assistência, ele preferiu segurar a bola e perdeu, né? No final do primeiro tempo. Enfim, eu também acho que Cauli jogou muito, é um exagero, né? Vamos tentar manter o equilíbrio da análise. Um abraço aí para você, Oliver, tamo junto. Gostei do time do Galícia, é um time até bem organizado para o nível do campeonato, tem potencial. Um abraço aí para Procópio, Alisson Procópio, realmente acharam o Cauli mal? Eu achei que ele foi bem, principalmente no primeiro tempo. O Nestor foi ok. Achei que foi ok também, os dois. Para mim, achei que foi ok. Tanto Cauli quanto o Nestor. Não vi nenhum dos dois assim acima da média. Cauli e Nestor jogaram bem, só não foram protagonistas. Perfeito. É isso, fizeram feijão com arroz. Acho que eu tô com você 100%, Joab. É isso aí. Foram bem, né? Fizeram feijão com arroz, não foram protagonistas, mas também de maneira nenhuma destoaram negativamente. Kaique também é um fominha. Não, assim, eu respeito muito, velho, todos os atletas, mas eu tenho que procurar uma paciência que eu não estou tendo mais com o Kaique, sinceramente. Né? Teve um lance no final do segundo tempo aí que ele foi tentar fazer o gol ali, né? Que ele sai dentro da área, tenta cortar e fura a bola, sei lá exatamente o que ele tentou fazer ali, né? Ele passa uma displicência, assim, sabe? Não à toa, hoje, na hora que o Bahia teve que colocar um ponta-direita em campo, né? O Rogério Ceni optou primeiro por Furquim, né? Furquim entrou antes de Kaique hoje. Enfim. Tiaguinho, já passou da hora de vocês diminuírem as expectativas com o Cauli. Já foi dito aqui, aquele Cauli de 23 não existe mais, porque o time não é o mesmo. O estilo de jogo não é o mesmo, a posição, peças e tudo mais. Pois é, Tiaguinho, é isso. Leiro, compreendo, mas o cara é 8 do Bahia, ganha mais de 500 mil e nem contra o Galícia consegue fazer mais do que o básico. E geral, ainda esperando ele reaparecer. Velho, acabei de te dizer, Lucas, é a primeira partida do cara com a camisa do Bahia em 2026, né? O cara sequer tinha pisado no gramado esse ano ainda, velho. E você tá querendo criar expectativa e trazendo todo esse história, não, porque ele ganha 500 mil. E daí que ele ganha 500 mil, velho? E daí que ele ganha 500 mil? E daí? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, velho. Ele fez um jogo ok. Tudo bem, ele não foi protagonista do jogo, né? Ele não foi protagonista do jogo. Mas eu particularmente acho que a gente às vezes termina pegando no pé em momentos que não deve se pegar, sacou? Não, hoje, por exemplo, não é momento para pegar no pé, velho. Não é. Primeiro que ele fez um jogo ok, um jogo na média. E segundo que é a primeira partida do cara no ano, velho. O cara nunca sequer tinha entrado em campo ainda com a camisa do Bahia em 2026 e vocês já estão pegando no pé do cara. E ele fez boas movimentações, achou passe de letra, né? Buscou jogo, voltou para marcar. Como eu disse, ele não foi um cara que se destacou como protagonista no jogo, mas ele fez um jogo ok, velho. Fez um jogo muito honesto mesmo, Cauli, velho. Vocês sabem que eu não fico passando pano para Cauli aqui de maneira nenhuma, né? Eu não morro de amores pelo Cauli, né? Eu já falei para vocês que o do Cauli de 2023 passou a ser um Cauli hipotético, já falei isso aqui para vocês várias vezes, mas a gente também tem que saber segurar, entender o que é ranço e o que é avaliação, velho. A avaliação do jogo de hoje de Cauli, qualquer outra além de fez um bom jogo, fez um jogo ok, qualquer outra além disso desculpa, assim, é fugir da realidade do que foi o jogo, velho. É fugir da realidade do que foi o jogo. A gente não tem um nível de enfrentamento muito alto, né? Como eu falei, por exemplo, a partida de estreia de Roman Gomes foi boa. Movimentações ali e tal. Eu gostei da partida de Roman, mas é um nível de enfrentamento baixo. Ele não enfrentou nenhum adversário assim que, né, impusesse dificuldade. Ele não pegou um ponta de muita qualidade. Ele não pegou um ponta do Flamengo, um ponta do Cruzeiro, sabe? Um ponta do Fluminense, né? Um ponta do Palmeiras, um cara que realmente possa infernizar a vida dele. Ele não teve esse enfrentamento ainda, né? Pelo menos não neste momento com a camisa do Bahia, né? Claro que ele já jogou contra o Flamengo na Libertadores, mas ele não teve enfrentamento com a camisa do Bahia nesse nível. Então, apesar de ter sido uma partida boa, eu doso as expectativas porque o nível de enfrentamento foi muito baixo, né? Acevedo ia fazer um golaço, deu uma de Messi driblando todo mundo. Pois é, passe de Cauli.
de letra, né? Cauli achou um passe de letra que deixou a Acevedo em condições de finalizar. Elias, Cauli e Kaique deveriam procurar outro clube. Não é pegar no pé, simplesmente não dá mais para ele. Se fosse Matheus Bahia, vocês já teriam expulsado. Eu discordo sobre Cauli, né? E sobre Kaique eu tenho pouca paciência também. Sobre Kaique eu concordo. Né? Sobre Cauli eu não concordo, não. Sobre Cauli eu acho que é um cara que ele ainda tem características que podem agregar. É difícil você achar um outro Cauli no mercado. Né? É difícil. Então, enquanto não aparecer nada que seja bom para todo mundo, não tem por que o Bahia permitir que o Cauli procure outro time ou o Bahia querer que o Cauli vá embora. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Já encheu o saco essa agonia da torcida com Cauli? Pois é. Carlos Paixão. Um abraço, meu amigo. Abraço para Jones Gonçalves. A temporada mal começou e a galera está trazendo ranço de temporadas passadas. Pois é, né? A galera deveria resetar o ranço, né, velho? Eu entendo o ranço 100%. Mas resetem o ranço, velho. Acabou a temporada, vai começar outra. Esqueçam que passou. Tem que avaliar o jogador dessa temporada, né? O Cauli dessa temporada fez o primeiro jogo dele hoje. Né? Então, calma, tenha paciência. Não só para o Cauli, mas para qualquer outro jogador. Né? Canu, por exemplo, hoje fez uma partida muito boa, na minha opinião. Né? Conduziu bem as bolas ali, interceptou bem, ajudou na construção. Né? Acho que Gabriel, como eu disse, de novo, o enfrentamento contra o Galícia não é lá dos enfrentamentos mais difíceis. Né, principalmente para o setor defensivo. O Bahia quase não teve nenhum trabalho no setor defensivo. Acho que o Ronaldo não fez nenhuma defesa, com exceção daquela falta que foi batida no meio do gol. Acho que o Ronaldo não fez nenhuma grande defesa no jogo. Né? Então, é claro que o nível de enfrentamento é baixo. Mas eu acho que a gente tem que começar a avaliar o que está acontecendo neste momento, agora, e não ficar puxando, né, o que aconteceu no ano passado ou no ano retrasado para traçar, né, comparações com os jogadores neste momento, tá?